Ah, João, mas dados climáticos não é a mesma coisa que zona bioclimática? Não. Na verdade, eu disse para vocês que a zona bioclimática é um aglutinado de informações referente a uma determinada área geográfica. Mas vocês precisam prestar atenção numa coisa. Geralmente, a zona bioclimática os dados são fundamentais de vocês considerarem, não tenha dúvida disso. Mas a gente precisa um pouquinho além ainda. Tem a sua cidade específica, pode ter alguma, a gente vai falar sobre isso, pode ter alguma espécie de desbiose. E se você não considerar esses dados, você pode fazer algumas escolhas equivocadas. Quais dados que eu gosto muito de considerar na hora de fazer esse projeto? Eu até tenho uma colinha aqui, porque são várias, e eu não vou lembrar tudo de cabeça. Bom, então a gente tem a temperatura média. Vou escrever bem resumido aqui, para não ficar ruim para vocês aí. Então, a temperatura local, tá? A temperatura média local. Depois, a gente tem o índice pluviométrico, né? Índice pluviométrico. Um até que é óbvio, né? Mas, embora seja óbvio, nem todos utilizam, que é a velocidade dos ventos. Velocidade dos ventos. Não só a velocidade, como a direção, né? E outra coisa importante e a direção. São basicamente esses. Aí eu vou passar uma dica aqui para vocês de um site que eu gosto muito, gente, para fazer essas análises. Eu vou criar um vídeo depois lá no Instagram, uns Reels, alguma coisa assim, porque aqui é meio difícil passar isso para vocês. Mas tem um site, depois vocês pesquisem. É fantástico, inclusive dá para cruzar cidades, assim, dados. E aí vocês vão ter essa experiência que eu falei para vocês. Vocês podem cruzar dados de uma cidade que seja com clima quente e seco, como Brasília, e uma cidade que seja úmida, né? Quente e úmida. Enfim, vocês podem brincar e tentar interpolar esses dados que vocês vão entender melhor. O site, eu até anotei aqui. Bom, então a gente cruza esses dados. Aí, o que eu falei para vocês que é super importante, por que a gente tem que considerar a zona bioclimática e os dados climáticos? Porque essa região que você está projetando pode ter uma espécie de desbiose. Desbiose, né, na medicina, de forma bem resumida, até porque eu não sou médico, mas é como se fosse um desequilíbrio das bactérias boas do intestino, na verdade, um excesso de bactérias ruins, porque o nosso intestino ele tem bactérias boas e ruins. E a desbiose é justamente o excesso dessas bactérias ruins e a diminuição dessas bactérias boas. Isso, de alguma forma, pode acontecer também na arquitetura. Como assim, João? Vamos lá. Ó, imagina vocês, e aí, inclusive, a gente vai para o terceiro, tá? Imagina vocês que... Vou desenhar aqui. Ó, a gente tem a cidade aqui. Vou ter feito mais para cima, mas... Ó, então a gente tem aqui... Deixa eu passar para esse lado. Então a gente tem zona rural, tá? Aqui, rural. Do outro lado, urbano. A zona urbana. O que pode acontecer, talvez você está fazendo um projeto e ele tenha essa desbiose, como eu disse, que é um termo que vocês já ouviram falar, que é sobre a ilha de calor. Então, o que desbiose? Desbiose. Em relação à ilha de calor. Por quê? Então, uma ilha de calor, por exemplo, esse fenômeno, para quem não sabe, a ilha de calor é quando a zona urbana, essa área específica, ela está muito mais quente, a temperatura muito mais elevada do que a área rural mais próxima. João, como que eu vou saber isso? Né? De fato, existem equipamentos para que você consiga constatar isso, mas tem vários indícios. Se você constatar esses indícios, e então
anota isso aí. Se tiver esses indícios num projeto que você estiver fazendo, seja você o seu TCC, ou até um projeto para um cliente, isso tudo, gente, é informação que vocês têm que colocar, inclusive, para o cliente, para o professor, tá? Quanto mais rica essa apresentação, mais fácil vai ser de convencê-los da qualidade do seu projeto. Então, isso tudo tem que ser colocado. Mas quais são esses indicativos? Primeiro, a supressão de vegetação, né? Deixa eu apagar isso aqui. Primeiro, a supressão de vegetação, não só a supressão, como a inexistência dela, né? Depois, a gente pode elencar aqui a impermeabilidade do solo, né? Principalmente quando a gente fala de cidade, se tiver uma área muito impermeabilizada. Não está sem espaço aqui, só vou falar aqui para vocês, que é mais fácil. Bom, então, a supressão da vegetação, a impermeabilização do solo, o adensamento também, se estiver muito adensado, é um indício muito forte, né? Principalmente se tiver tudo isso que a gente está falando aqui, e poluição. E aí, na prática, o que vai acontecer? Funciona mais ou menos como se fosse um domo, né? Então, os raios, eles entram aqui, e aí os raios solares, eles vão aquecer essa região, e aí, portanto, isso tudo, né, concreto, todos esses materiais que estão aqui, asfalto, tudo isso, principalmente se estiver muito aglutinado, ele vai absorver essa carga térmica e vai continuar devolvendo, né, emanando energia aqui em forma de calor. Só que, principalmente em função da poluição, desses gases que sobem, isso de alguma forma é barrado, tá, gente? E aí se cria esse fenômeno aqui. Então, essa região vai ser muito mais quente do que aqui essa área, né? Vai ser muito mais quente do que a área rural. E aí, por que eu estou falando isso para vocês de relação à desbiose, à ilha de calor? Porque não adianta nada vocês considerarem o projeto de vocês, né, zona bioclimática, estratégias que as zonas estão dando para vocês, se vocês não derem uma resposta para isso, né? É igual, e aí trago de novo essa analogia aqui com medicina. Não adianta vocês tratarem um problema específico, isso inclusive aconteceu muito com a minha mãe, não adianta você bater numa tecla de um problema específico se você não identificar também esse outro problema. Porque aí talvez você está dando uma resposta que não vai ser eficaz. Entende? Por mais que esteja escrito ali, para que você execute isso, mas tem uma coisa ali à parte que você precisa identificar, né? Que é a questão, que eu até falei para vocês que é o 3, que é a ilha de calor. Tá? Então, e assim, e aí, só para vocês terem noção, por exemplo, mas na verdade a gente vai falar isso mais para frente, mas isso vai influenciar diretamente no seu processo de concepção, no croquis mesmo, tá, gente? Nas suas estratégias, nas suas escolhas, como eu disse para vocês. Tudo que a gente está falando aqui, embora sejam intangíveis, a percepção delas, mas elas vão influenciar de forma tangível no seu processo de concepção. Vamos entrar aqui na próxima, engatilhar essa outra aqui, que é a poluição. Para a gente dar continuidade ali. Quando a gente fala de poluição, a gente está falando não só de poluição do ar. A gente tem várias poluições. Então, a gente tem que imaginar... Então, a gente tem a poluição sonora, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. Então, a gente tem a poluição do ar. A gente tem a poluição sonora. Vou trocar esses dias aqui porque fica difícil. Poluição sonora. A gente tem a poluição... Eu vou colocar aqui ventos, depois eu explico para vocês, só para a gente ter ventos. Vou colocar entre aspas aqui, só para mim conseguir explicar isso de uma forma mais didática para vocês. Então, o que vai acontecer? Poluição sonora é quando a gente, por exemplo, se o seu projeto estiver numa via de alto tráfego, né? E portanto, você precisa identificar isso para dar uma resposta. Depois a gente tem a poluição do ar, que de fato é um lugar, você está num centro, né? E aí, quando eu estou falando de poluição, gente, óbvio que cidade tem poluição, não estou falando que seja algo a se preocupar a ponto de mudar o seu projeto.
Estou falando de áreas realmente que o céu seja muito, que isso seja muito predominante, sabe? Então tem um lugar que você vê que o céu está até cinza, tem uma fábrica perto, alguma coisa nesse sentido, a gente precisa responder a isso. Tem a sonora e tem a dos ventos. A do vento, na verdade, são áreas, tem algumas zonas que a poeira ela vai influenciar. Inclusive, tem algumas estratégias bioclimáticas para que você responda a isso. E eu estou falando de poeira, não estou falando de poeira que vai sujar os móveis, não. É de terra mesmo. Aí a gente pode usar várias estratégias que a gente vai discutir também. Mas, basicamente é isso, para resumir. Então, e aí, como que eu posso dar resposta para isso, né? São várias as estratégias, mas só para resumir aqui. Por exemplo, se você identifica que o seu projeto tem essas condicionantes, né? Você, por exemplo, pode fazer o seguinte. Então, você identificou que você tem uma poluição aqui nessa área. Tem a questão também dos ventos, enfim, várias questões. A sua volumetria vai mudar em função disso. Então, você pode criar, por exemplo, uma casa pátio. Deixa eu só colocar aqui para ficar mais melhor para vocês. Então, em função dessas condicionantes, vocês estabelecem que a melhor volumetria para dar uma resposta para isso é a casa pátio. Então, aí vocês criam uma área com bastante vegetação para dar resposta também. A poluição. A poluição, na verdade, é uma coisa até que eu preciso falar para vocês, porque na literatura fala-se muito que a vegetação ela tem essa capacidade de filtrar o ar. Tomem cuidado com isso, porque não é bem assim. E vão ter alguns contrapontos ali, se vocês pesquisarem sobre isso. Alguns vão dizer que sim, outros que não. Mas, na verdade, o que acontece é que, de fato, a vegetação ela tem esse poder de transformar gás carbono, né, no processo de fotossíntese. Mas isso tem que ser uma escala muito grande, tá, gente? Então não adianta vocês colocarem 2, 3 árvores no projeto de vocês e achar que o ar está sendo filtrado. Mas, de qualquer forma, a vegetação é super bem-vinda para criar um microclima. A gente está falando de conforto térmico mesmo. E, principalmente, algumas estratégias bioclimáticas também dá para se utilizar a vegetação. E também a gente consegue criar paisagens, que eu acho que isso é fantástico quando a gente fala de vegetação. Que mais? Bom, então é isso. Então a gente consegue criar e aí jogar essas aberturas para dentro desse pátio, né? E aí eu posso ter essas paredes aqui com inércia e com isolamento acústico, inclusive, para que eu consiga me defender dessa poluição, dessa questão da poluição sonora, dos ventos, enfim, seja qual for. Por que eu estou falando isso para vocês? Só para mostrar na prática para vocês como as condicionantes elas vão interferir na volumetria do projeto. Então, quando vocês fazem essas perguntas corretas, elas vão, de fato, modificar o croquis, né? Então, eu acho isso muito, muito interessante. E aí, o que vocês estão achando? Me digam aqui nos comentários se estão entendendo, se tem alguma dúvida em relação ao que eu estou dizendo. Bom, por último, gente, a gente tem... Por último, a gente tem o bioma. É a última. Essa aqui, então, a maioria nem sabe que existe. O bioma é mais ou menos como a zona bioclimática, né? De fato, essa é aglutinado também de informações em relação a um território, né? Uma área geográfica. Mas ela vai falar principalmente sobre duas coisas que são fundamentais. Sobre a fauna e a flora. Então, a fauna. João, o que é a fauna? A flora eu até consigo entender. Mas o que a fauna tem a ver com o meu projeto? Bom, vamos começar pela mais óbvia, que é a flora. Então, quando a gente fala de paisagismo, a gente precisa considerar um paisagismo que seja, eu sempre falo isso para vocês também, um paisagismo que seja adaptado ou nativo. Por quê, gente? Principalmente quando a gente está falando de vegetação como estratégia bioclimática. No projeto raso, as vegetações elas são incorporadas como adereços, né? Elas são caricatas, é aquele paisagismo caricato, e são os buchinhos, né? É aquela coisa bem caricata mesmo. Quando a gente tem um projeto potente, a gente utiliza o paisagismo como ferramenta de projeto mesmo. Então, a gente vai criar paisagem com o paisagismo, a gente vai criar estratégias, elas vão fazer parte das estratégias bioclimáticas.
Portanto, a gente precisa que essa vegetação ela tenha durabilidade. Quando a gente coloca uma espécie clandestina, vamos falar assim, ela vai ser muito suscetível a pragas, ela vai precisar de muita manutenção, vai precisar de muito recurso hídrico, né? Se ela não for, por exemplo, imagina que você coloca uma espécie nativa da Amazônia na Caatinga. Imagina, ela pode até sobreviver lá, mas a manutenção que você vai precisar dar nela é muito grande. Você vai precisar regar ela todos os dias, enfim. E a gente não quer isso, porque o cliente às vezes deixa aquilo morrer, né? E também não é interessante para o meio ambiente. Então a gente precisa que tenha durabilidade, por isso que a gente está falando sobre isso. Por exemplo, no Cerrado, né, lá em Brasília, as espécies são adaptadas, as árvores do Cerrado, elas têm raízes muito profundas, porque elas conseguem tocar o lençol freático quando está na seca. O Cerrado, eles falam que é a grande caixa d'água do Brasil, né? E, de fato, as raízes elas são tão profundas a ponto de tocar o lençol freático e elas conseguem passar grandes partes, porque Brasília é seco, dessa estiagem, né? Então elas conseguem se manter assim. Agora, se você coloca uma espécie lá da Mata Atlântica que recebe muita água, não vai sobreviver por muito tempo. Então é importante por isso, basicamente. E também, né, vai influenciar no bolso do cliente. Quando você falar isso para o cliente, vai influenciar no bolso dele, você consegue de cara já convencer ele. Deixa eu só ver o comentário aqui. Gente, é muito ruim de ver os comentários aqui. Thaís, estou gostando muito, obrigado por compartilhar. Imagina, eu que agradeço. Bom, então vamos lá. Então, para a gente encerrar, então a gente tem a flora, né? E aí, João, pelo amor de Deus, o que a fauna tem a ver com o meu projeto? Fauna, para quem não sabe, são os animais, né? Então, flora, vegetação, né? De forma bem aqui simplista, e a fauna, os animais. Bom, eu costumo falar que o projeto potente ele vai muito além da concepção da pré-concepção do projeto, né? E da obra construída. Na verdade, ele tem a intenção de gerar experiências para esse usuário. E uma coisa que eu acho super interessante como estratégia, e é uma coisa que eu gosto muito, é aquela coisa de você abrir a janela e ter aquela cena de uma paisagem construída, né, de um paisagismo muito bem construída, e você poder ver, por exemplo, eu amo aqui no quintal dos meus pais, é assim, é bem grande, tem bastante vegetação, e aí de repente a gente consegue ver os miquinhos, aí tem arara, enfim. Eu acho que isso é muito rico para o dia a dia das pessoas, são detalhes que encantam o projeto, né? Então, quando a gente também considera esse bioma do projeto, então a gente pode colocar vegetações que atraem determinados pássaros, por exemplo. Então, eu acho muito rico isso, né? Então, lógico que a gente tem que também ver quais são nativos daquele lugar, quais espécies que vão atrair esses animais nativos, mas suponha que você deseja que o seu projeto tenha esse encanto, né, dos pássaros. Eu acho também extraordinário quando a gente acorda com o barulho das aves, né, dos passarinhos cantando. Eu acho que isso, não sei vocês, mas isso me encanta muito. Então, quando a gente considera a flora, a gente pode sim induzir esses animais a fazerem parte do seu projeto, a coroarem o seu projeto. Então, vamos supor que você quer que tenha araras no seu projeto, né? E aí você vai escolher uma vegetação que as araras consumam, né? Essas frutas, enfim, essas palmeiras, enfim, o que elas vão consumir. E você pode especificar, né, em relação ao bioma, para que você atraia esse tipo de pássaro. Lógico, o cliente também tem que gostar, né? Se ele não gostar, porque elas fazem uma algazarra. Lá no meu prédio tem bastante. Mas eu acho lindo, assim. Aí, gente, é aquela cena, assim, de filme, sabe? Quando o céu tá rosado, assim, e aí passa as araras e elas cantando. Eu acho isso muito bonito, essa construção da cena mesmo e de gerar essa experiência. E aí, quando você consegue casar essas experiências sensoriais para esse usuário com a sua arquitetura, com a ventilação perfeita, com tudo medido, sabe? Com tudo certo, eu acho que você consegue aí criar um projeto perfeito, um projeto potente. Então é isso, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida do que eu disse aqui, para a gente encerrar a live. Um pouquinho longa, mas era muita coisa para ser dita.
Peço desculpa novamente para vocês pelo cenário, por essa iluminação aqui. Eu não estou no meu cenário habitual, né, lá em Brasília, mas segunda-feira eu vou voltar e a gente vai voltar lá pro cenário. Mas eu acho que deu para fazer. Acho que aconteceu essa live e isso é o mais importante. E é isso, gente. Vocês não têm nenhuma dúvida, nenhum comentário. Depois eu vou postar lá também no Instagram o site que eu falei para vocês, tá? É muito importante também que vocês olhem depois desse site, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Bom, gente, então é isso. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, principalmente vocês que ficaram até o final, guerreiros. Demorou um pouquinho, mas eu acho que compensou, tá? E depois o vídeo vai ficar salvo aqui no YouTube. Eu preciso que vocês vão lá e deem um feedback para mim no vídeo. Isso é super importante. Curtam o vídeo também, para que a gente consiga chegar até outras pessoas, tá bom? Deixa eu só ver o comentário aqui. Surgiu. Se eu conseguir, porque é muito ruim aqui. A Natália, foi muito bom. Super didático, João. Gratidão por compartilhar. Imagina, eu que agradeço. Então é isso, gente. Se vocês quiserem aprender mais sobre como fazer um projeto potente, essa é a minha missão aqui. Ajudar vocês a criarem projetos potentes. Eu já contei essas histórias aqui para vocês. Essa é uma missão de vida minha agora. Eu amo arquitetura, eu amo projetar. Eu sou um arquiteto mesmo que está aí no campo de batalha, tem um escritório. A Clariana falou, obrigado, João, até mais. Eu que agradeço. Então eu estou aí no campo de batalha, tenho escritório, estou atuando e quero compartilhar esse conhecimento com vocês também para que vocês consigam fazer projetos potentes. Então é isso, galera. Até mais. Muito obrigado.